E aí galera, Alessio Bernardo com mais uma videoaula sobre Android. Bom, na videoaula passada a gente instalou a plataforma, né, do Android. E agora a gente vai aprender como é que a gente cria um dispositivo virtual. Primeiro a gente vai ver lá naquela pasta onde está instalado o nosso SDK. Entra aqui no SDK Setup. Ele vai abrir a configuração do SDK. Olha só, quais são os pacotes que estão instalados. O nosso SDK, a documentação do Android SDK. Essa API 8 quer dizer o level da API, né? Da nossa API. O level de cada plataforma, ou seja, cada versão tem um level. A level 1 corresponde à plataforma do Android 1.0, a 2 do Android 1.1, a 3 do Android 1.5, a 4 do Android 1.6, a 5 do 2.0, a 6 do 2.01, a 7 do 2.1 e a 8 do 2.2. A gente pode ver aqui, ó, em pacotes disponíveis, se a gente expandir, você pode ver, ó, API 3, Android 1.5, API 4, Android 1.6, API 7, Android 2.1, aqui. E a gente instalou a API Level 8, que é o Android 2.2. Por que existem os outros pacotes? Porque a gente pode desenvolver aplicativos para qualquer versão do Android, desde a 1.5 até a 2.2. Existem alguns recursos que vão sendo adicionados em cada plataforma. Por exemplo, no Android 1.6, a partir da API 4, a partir da versão 1.6 do Android, foi-se colocado alguns recursos, como recurso de desculpem, os recursos de text to speak, que é o de voz, né, recurso de reconhecimento de voz, e gestures, que é a criação e manipulação de gestos, a partir da versão 1.6, ou seja, da API Level 4. Então, se eu for fazer alguma aplicação que vai requerer esse recurso, eu tenho que instalar a plataforma, né, os pacotes da plataforma a partir da versão 1.6. Eu recomendo que vocês façam sempre o download da API mais nova. Por quê? Porque os usuários que têm celulares, a probabilidade, a tendência é que eles atualizem as suas plataformas, a versão do Android, certo? E outra coisa, se você for, uma coisa muito interessante é o seguinte, deixa eu minimizar aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente terminou de fazer um download, ele mostrou instalado esses arquivos aqui, esses recursos, né? A documentação, a plataforma do SDK, os exemplos. Esse Google API by Google Inc. quer dizer que é a API do Google para o Google Maps. E esse USB Drive Package é o drive, porque se a gente for conectar um dispositivo, um celular real na nossa máquina, ele vai identificar e vai precisar do drive. E ele vai instalar esse drive aqui que a gente baixou, certo? Então, se a gente vir aqui, ó, na pasta do Android e ver Platforms, ó, tem Android 8. Não é que seja a versão 8, é a API Level 8. A versão do Android é 2.2. Se eu der dois cliques aqui, ele vai mostrar uma coisa. A estrutura de diretórios da plataforma, que a gente chama de plataforma versão do sistema operacional do Android. Tem um arquivo aqui que é o android.jar. Nesse arquivo aqui está contida todas as classes e que tem todos os métodos que a gente pode utilizar de recursos do Android, certo? Por isso que a gente usa o Java
para desenvolver aplicativos para o Android, porque o Android foi feito aqui, ó, com Java, tá aqui. Todas as classes Java que estão presentes no Android estão dentro aqui desse ponto jar, certo? Se eu voltar aqui, vou mostrar aqui a pasta samples. Na sample, eu tenho todos os exemplos disponíveis na minha plataforma, certo? Por exemplo, essa pasta API Demos é uma aplicação que tem diversos exemplos. Eles são separados por categoria e demonstram os recursos do Android, certo? Esse Bluetooth Chat aqui é um aplicativo que mostra como é que a gente faz para utilizar o recurso de Bluetooth, certo? Esse Home é muito interessante. Ele mostra como é que a gente pode alterar a tela inicial do Android, certo? Interessante é que, assim como o Linux, dependendo do seu conhecimento, você pode personalizar o Android todo. Então, nesse exemplo aqui, nesse projeto aqui, ele mostra como é que a gente faz para alterar toda a interface do Android. Aquela interface principal, como é que a gente muda um ícone, como é que a gente muda uma funcionalidade de um recurso. Por exemplo, essa é uma das grandes vantagens do Android, porque além por ele ser de código aberto, a gente pode modificar tudo. Você pode criar um sistema operacional Android próprio, totalmente personalizado. Eu não gosto da agenda, como é que se comporta, eu acho que deveria ter um recurso a mais. Então você pode programar esse recurso, você pode incluir esse recurso e inclusive criar um próprio gerenciador de agenda de contatos totalmente novo e desabilitar o programa que é nativo e habilitar o seu como se fosse nativo. Tá entendendo? Mais na frente a gente vai ver como é que a gente faz esse tipo de alteração, tá certo? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, dentro da pasta do SDK, é essa USB Driver. São os drives, como eu disse, que vão ser instalados quando a gente for conectar um celular real, certo? E essa pasta add-ons aqui mostra a API do Google para o Google Maps, certo? Por que o Google Maps não foi incorporado no núcleo do Android, mesmo ele sendo do Google? Porque o Google quer que ele não quer o monopólio em relação a colocar garganta adentro da gente com um recurso já nativo que você só pode usar ele. Ele quer manter a personalização do software. Lá, futuramente, outras empresas podem colocar aplicativos de localização, mapas e vão instalar aqui como add-ons, certo? Como adicionais. Sei lá, o Yahoo, a Microsoft ou qualquer outra empresa que queira disponibilizar o seu adicional, a sua API de mapas, eles vão entrar aqui. É por isso que o Google não colocou a API do Google Maps nativo dentro do núcleo do SDK do Android. Eu tive que vir aqui e pedir para baixar. Eu tive que vir aqui e pedir para baixar a API do Google, certo? Que é a API do Google Maps, ok? Mas a gente vai criar agora um dispositivo virtual, certo? O dispositivo virtual ele foi criado para emular um celular mesmo, com todas as funcionalidades do sistema operacional, certo? Com a interface do sistema operacional, para que a gente possa testar as nossas aplicações de maneira real, como se a gente estivesse programando mesmo e instalado o nosso sistema aqui dentro do celular, tá certo? Eu vou mostrar aqui, tem duas formas de você fazer isso. Uma é pelo Android SDK mesmo, certo? Pode ver Android SDK em AVD Manager, ou seja, Android Virtual Device Manager, gerenciador de dispositivos virtuais do Android. Bem simples, eu posso clicar aqui, clicar em New, colocar um nome para o meu dispositivo, eu vou botar aqui Android, vou botar 2.2 porque é a versão. Esse target
que quer dizer que eu tenho que selecionar qual dos dois qual das duas plataformas eu quero colocar como padrão, certo? Qual a versão do Android que é usada na máquina virtual, né? No dispositivo virtual. Eu posso usar esse aqui, como posso usar também esse daqui. Por quê? Porque aqui eu estou incluindo lá naquele adicional tanto o Android 2.2 mais o recurso de mapa do Google. Então a gente vai usar esse daqui, certo? Segundo. Aqui é o tamanho do cartão de memória, SD card. Size, eu vou botar 128 MB. E o building, o skin, eu vou deixar o default e vou mandar criar a AVD, certo? Está dizendo que foi criado, vou dar OK, ela está aqui, certo? Eu clicando aqui, posso vir em Details, ele vai me mostrar os detalhes dele. Perdão. Ele vai me mostrar os detalhes e eu posso startar ela aqui, ó. Vou dar um clique aqui, selecionei e mandei da Start. Da Start, Launch. Olha só o que ele deu aqui, ó. Ele deu um erro no emulador. Ele não encontrou o patch da AVD, da configuração do dispositivo virtual, certo? Ele está dizendo que é capaz do config.ini estar mal formado e quer que a gente recrie. Por isso que não é muito bom estar aqui criando ele pelo visual, porque às vezes existe um problema de permissões de pasta entre o sistema operacional e o gerenciador da AVD. Eu vou clicar aqui em Close e a gente vai criar ele no prompt de comando, forçando o Android, o SDK, a criar um patch, que ele está dando um problema aqui de patch. Ó. Ele está dizendo que não foi encontrado o patch. Ele não encontrou os arquivos aqui dessa máquina virtual. Provavelmente ele não conseguiu gravar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou deletar. Ok, está deletado. E a gente vai criar aqui pela linha de comando, certo? Então, é bem simples também. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui o prompt de comando. Vou apertar aqui a tecla do Windows R, CMD. Lembre-se, todo comando que você for fazer em relação ao Android, você vai ter que navegar até dentro da pasta Tools do SDK. Eu vou CD dois pontos, volto para o User, CD dois pontos, volto para o C, CD Android, aperto o Tab, ele completa o resto, Enter, CD Tools, Enter, vou dar um CLS para limpar aqui a tela, para voltar a classificação, uma tela aqui no console. E o primeiro comando que eu vou fazer é esse comando aqui, Android list target. O que esse comando vai fazer? Opa, digitei errado aqui, tem que dar um espaço. Android list target. Vamos fazer de novo. Vou apagar, vou dar um CLS para limpar a tela e vou digitar correto. Android list espaço target. Android list targets. E tem um S no final. Targets. Eu dou Enter. Olha o que ele vai me dizer. Quais são os targets que estão disponíveis para o Android? O que são targets? São as APIs, tá vendo? São os packages que a gente instalou. O primeiro, os pacotes que a gente instalou. O primeiro é o pacote do Android 2.2, normal. E o segundo é o pacote do Android mais a API do Google, que é a API do Google Maps. Olha só, o que tem aqui? Ele é um Android, o Android mais a API do Google, que foi baseada no Android 2.2, ou seja, a API Level 8, e que tem as bibliotecas. Tem um pacote com.google.android.maps e tem um arquivo maps.jar, que é o que? A API do Google Maps. Então eu vou instalar minha máquina virtual, ou meu dispositivo virtual, com base nesse target aqui, o target número 2. Perdão, ok? Então eu vou instalar meu dispositivo virtual com base nesse target, que é o target número 2. Por quê? Porque o meu dispositivo virtual vai estar dentro dele habilitado às bibliotecas do Google Maps, certo? Então vamos aqui.
eu vou criar e o comando é esse. Antes de eu criar, eu vou criar um diretório aqui no disco C. Eu vou criar uma pasta chamada AVD, Android Virtual Device, certo? Criei essa pasta. Vou clicar com o botão direito, propriedades. Vou desmarcar o atributo somente leitura. Mandar aplicar, dar OK. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não vou forçar um patch. Eu vou dizer, eu vou criar uma máquina virtual e quero que o SDK coloque os arquivos de configuração, os arquivos disponíveis desse dispositivo virtual. Não é máquina virtual, tá? Eu sempre confundo aqui essa nomenclatura. É dispositivo virtual, que é um emulador do celular. Então eu vou colocar os recursos, os arquivos desse emulador, pedir para o SDK do Android forçar a instalação desses arquivos dentro dessa pasta aqui. Porque não estava dando um erro de patch. Vamos já ver o que é isso. Eu venho aqui um comando para criar essa máquina virtual. Então, o comando é esse: Android espaço create espaço avd. Criar para o Android criar um dispositivo virtual, certo? Um AVD. Eu dou um espaço aqui. Opa, sem querer apertei o Enter. Deixa eu limpar de novo. Vou digitar de novo. Android create avd espaço menos n. O que é isso? É o parâmetro para o nome. Qual é o nome da minha máquina do meu dispositivo virtual? Android 2.2 espaço. Qual é o próximo parâmetro? Menos t. Qual é o target que eu vou usar? Vocês lembram do target 1 e 2? A gente vai usar o 2, né? Que é o Android mais as bibliotecas do Google Maps. Então, target 2, espaço, menos C. Qual o tamanho do meu cartão de memória? 128 MB, espaço 128M, para dizer que é 128 MB. Espaço, menos P. Onde é que eu vou querer que ele bote o patch? Espaço, onde é que vai estar aquela minha pasta? C, AVD. E se ele não conseguir, eu vou dar aqui menos force. Vou adicionar esse comando para forçar ele a fazer isso. Criar uma máquina virtual com o nome Android. Criar uma máquina virtual, um dispositivo virtual, não é máquina virtual, criar um dispositivo virtual com o nome Android 2.2, usando como base o Target 2, que é o Google, o SDK, né, que é o sistema operacional Android 2.2, mais as bibliotecas de mapas do Google, com um cartão de memória de 128 MB, fazendo com que ele coloque o patch dentro desse diretório, forçando ele a fazer isso, certo? Vou dar um Enter, o que acontece? Máquina virtual criada com sucesso, tá vendo? Se eu vim aqui no meu dispositivo, aqui no meu diretório, AVD, tá aqui os arquivos, tá aqui o cartão de memória, tá aqui o cartão de dados dos usuários, né? Fecho. O que aconteceu aqui no meu gerenciador? Olha só. Venho aqui para o meu gerenciador. Está dizendo que não tem nada, né? Vamos dar um refresh? Clico em refresh. Olha o que aconteceu. A minha máquina virtual aqui, do jeito que eu configurei, vai estar toda aqui. Nome Android 2.2, details. Patch, C2.AVD, target, API, Google API, API Level 8. Skin padrão e o cartão de memória de 128. Do mesmo jeito que eu fiz a configuração aqui. No console, se refletiu aqui. Vamos executar? Vou clicar aqui, vou dar um start, launch, olha só, ele está startando o emulador. Pronto, vai abrir. Uma coisa muito importante, o Android ele vai dar um boot completo aqui. É como se você estivesse com o seu celular desligado e ligasse o celular. Dependendo da sua configuração da máquina, isso vai demorar um pouco, certo? No meu caso, vai demorar de 5 a 6 minutos. Eu uso um Core 2 Duo com 4 GB de memória, certo? E dependendo se a sua máquina for inferior, a configuração vai demorar mais um pouco, certo? Mas esse processo você só vai fazer uma vez. Por quê? Porque depois que o Android estiver inicializado, que o emulador estiver inicializado, você pode desenvolver normal, incluir aplicações, excluir aplicações e programando
E quando você compilar lá no Eclipse, você vai automaticamente ele vai aparecer aqui na máquina virtual. Automaticamente ele aparece aqui. Você não precisa fechar a máquina virtual e abrir toda vez que compilar, não. Você faz uma vez só, começa a programar. Quando compila, o próprio compilador, o próprio Eclipse, o próprio plugin do Eclipse faz com que a tua aplicação seja instalada dentro do teu emulador com ele ligado mesmo. Certo? Você não precisa dar boot, reiniciar, fazer nada não. Então isso você só faz uma vez. Eu vou pausar aqui a videoaula e vou voltar com ela aqui é, aberta, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui a videoaula, porque já está grande, já está aqui com 20 minutos, fica cansativo para vocês. E aí eu vou fazer uma outra videoaula com, ó, aqui o boot continuando, eu vou fazer uma outra videoaula com o sistema operacional já aberto. Aí a gente navega pelo sistema operacional, vê como é que é a telinha do Android e faz o nosso primeiro projeto que é o Hello World, ok? Um abração, até a próxima aula.